Deixa eu mostrar para vocês algo legal. Essas últimas semanas, né, todo o meu esforço foi em cima desse projeto que quem é aluno da Rocket já tem acesso, já tá podendo assistir as aulas, que é o Pizza Shop, né? Esse projeto aqui, ele veio muito da demanda que a galera tem de criar um projeto ponta a ponta, full stack, então back-end e front. A gente tá liberando primeiro as aulas de front, e o front ele foi totalmente construído utilizando o Shadcene UI, que é uma biblioteca de UI escrita com Tailwind, React Query e todos os testes automatizados também, que inclusive eu posso mostrar rodando aqui. E aí deixa eu mostrar para vocês um pouquinho como é que ficou o resultado final dessa aplicação, né? Porque eu tenho aqui a API, que é um dos próximos passos que vai também lá para dentro da plataforma da Rocket. Eu vou gravar todas as aulas dessa API, que ela foi construída utilizando o BUN no lugar do Node, mas acaba que 99% das coisas são compartilhadas, né? Continua sendo JavaScript no back-end. E outro grande diferencial é que essa API ela foi construída utilizando Drizzle, que é um ORM alternativo ao Prisma. Aqui a gente pode ver que eu uso o Docker Compose para subir o Postgres, e aí teve uma recomendação, até alguém aqui da live, eu não lembro se a pessoa tá aí no chat, pode falar, mas teve uma recomendação de uma ferramenta que eu comecei a usar e eu achei fantástica, que é essa OrbStack. Essa OrbStack é uma forma de você deixar o Docker de uma maneira mais leve. Eu não sei se ele funciona em todos os sistemas operacionais, mas eu tô rodando aqui no Mac e realmente ficou mais leve, tá rodando muito bem. E aí basicamente é só eu subir o OrbStack e aí ele funciona exatamente igual o Docker. Eu venho aqui, dou um Docker Compose, por exemplo, na minha API e o banco já tá no ar. E aí ele já aparece aqui no OrbStack, ó, o nome do meu projeto e quais containers estão sendo executados. E aí eu consigo executar tudo por aqui, abrir o terminal e tudo mais, mas eu acabo não usando muito a interface gráfica. E aí aqui na API ela é basicamente um projetinho que tem algumas rotas, né? Essas rotas são, na grande maioria das vezes, alguns CRUDs, e também tem algumas rotas que listam dados de uma maneira talvez, não digo muito mais complexa, mas algumas queries aqui que dependem de filtros de datas e tudo mais, que é exatamente para montar aqueles gráficos que eu tenho ali no dashboard. E aí eu vou rodar o projeto aqui utilizando BunDev, e aí a API agora já está rodando. E aí aqui na web eu posso fazer o mesmo processo, mas aqui eu não estou utilizando BUN, então eu vou rodar o pnpm run dev, e aí a nosso localhost aqui já vai subir, e basicamente esse aqui é o projeto. Vou fazer o login, então basicamente como é que funciona? Eu venho aqui, digito o meu e-mail, ele vai me enviar o e-mail, mas eu desabilitei essa opção enquanto eu estou desenvolvendo, para ser mais fácil. Então eu só dei um console log aqui no link. E aqui eu usei uma estratégia de autenticação diferente. Como vocês podem ver, eu não digitei e-mail e senha. Eu utilizei uma estratégia de autenticação chamada de Magic Link. Né? O que acontece? Geralmente as pessoas, né, elas não aguentam mais ter que escolher senha para colocar em diversos serviços, né? Eu particularmente, cara, às vezes eu entro em algum e-commerce que eu comprei há muito tempo atrás, aí fala que eu já tenho uma conta, aí pede para eu botar a senha. Mano, eu não faço a menor ideia de qual seja a minha senha, porque cada site tem uma política de senha diferente, né? Um pede, Diego, mas tu pode usar um gerenciador de senha. Tudo bem, só cara, eu não gosto muito de ter tipo 40 senhas para serviços e essas senhas serem totalmente diferentes, eu não consegui lembrar dessas senhas, então eu criei um Magic Link, que é basicamente você coloca o e-mail e ele envia um link para o seu e-mail, clicando nesse link, pronto, você já está autenticado. O link é basicamente esse aqui, ó, ele vai com um código que é depois convertido em um código de autenticação, o JWT. Então clicando aqui, ó, pronto, já estou autenticado e já posso navegar na aplicação normalmente. E a aplicação ela é basicamente um painel de gerenciamento de um app de delivery, estilo iFood, né, digamos assim. E aí ele traz algumas informações importantes aqui sobre a receita, pedidos e todo esse dashboard aqui ele é construído utilizando o Shadcene UI, utilizando Tailwind, aqui claro com tema light, nossa que eu quase fiquei cego, tema dark, toda a parte de atualização de perfil. E uma coisa legal dessa aplicação aqui que eu trouxe nessa aplicação, ali para dentro da plataforma da Rocket, é que a gente usa bastante dois conceitos que eu quero mostrar para vocês aqui na live, que é URL State e HTTP State. Eu não sei se vocês têm conhecimento profundo nisso, mas o que é? HTTP State é basicamente uma forma de eu centralizar o estado, ou seja, as informações que chegam de requisições HTTP e conseguir fazer mutações nessas informações sem ter que salvar elas dentro de algum estado global do React. O que eu quero dizer com isso? Essa informação aqui, por exemplo, que está aqui no cabeçalho, que vocês não estão vendo porque o chat está na frente, que é esse Marks Home Nick aqui, que é o nome da loja, ela foi carregada através de uma requisição HTTP. Só que essa informação ela pode ser alterada vindo aqui no perfil da loja e eu posso trocar o nome da loja aqui dentro. Só que se eu trocar o nome da loja aqui dentro, como que eu vou depois de alterar
trocar essa informação aqui em cima do cabeçalho para não mostrar a informação antiga, a informação desatualizada. Eu tenho basicamente duas alternativas. Ou eu posso emitir um evento e depois refazer essa requisição HTTP, o que eu acho que seria a pior forma de fazer isso. E tem outra forma que... o que geralmente as pessoas fazem nas aplicações, que é salvando essa informação aqui em um estado global, com uma ferramenta como um Redux, um Recoil, um Zustand da vida, e aí aqui no perfil, depois que eu atualizo, eu vou lá e atualizo nesse estado global. Por exemplo, numa Context API, alguma coisa assim, e isso vai refletir a alteração aqui dentro. Só que a gente não precisa fazer isso, porque isso aqui a gente chama de HTTP State. O HTTP State é qualquer informação retornada através de requisições HTTP. E aí eu usei uma ferramenta chamada Tunstack Query, né, ou o famoso antigo React Query, que é semelhante ao SWR da Vercel também, e tem versões para GraphQL, como por exemplo URQL, o próprio Apollo, que são bibliotecas que gerenciam esse estado HTTP. E aí ela permite fazer o seguinte, ela permite que, após eu fazer alguma alteração, por exemplo, trocar o nome do perfil da loja para Rocket Pizza, eu fazer alterações em resultados que já aconteceram anteriormente, em resultados HTTP que já aconteceram anteriormente, sem ter que fazer uma nova requisição HTTP. Inclusive, a gente pode abrir aqui um inspecionário e vir na aba Network e abro aqui o perfil da loja, a gente vai ver que quando eu atualizo o nome da loja, ele vai fazer a requisição para atualizar o nome da loja, aqui ó, que é um put, porém, ele não faz uma requisição para buscar estes dados novamente. Porém, mesmo assim, o dado aqui em cima no cabeçalho é atualizado, né? Isso aqui funciona magicamente bem. E aí aqui dentro de pedidos, que é outro conceito que eu quero mostrar para vocês aqui na live, que a gente trabalhou bastante dentro dessa aplicação, é a questão de URL State. Com certeza vocês já caíram no seguinte cenário, né? Você vai numa listagem, numa tabela, aí você vai lá e começa, pô, eu vou filtrar isso aqui apenas pelos pedidos em preparo, apenas os pedidos em que o nome do cliente é Richard, e apenas os pedidos que tiverem o código com OK, né? Eu vi que tinha um pedido ali com um código. Beleza, aí você vai lá, copia a URL, manda para alguém e aquilo para de funcionar. Você sai da tela, volta para a página inicial sem nenhum filtro. Ou você vem, dá um F5 e ele perde todos os filtros. Isso porque, geralmente, a gente é acostumado no React a qualquer tipo de informação que venha de um input de um usuário, como uma paginação, um filtro, um modal que abriu em tela, a gente vai salvando tudo no state, lá com use state dentro do componente. Só que, na maioria das vezes, isso não é o melhor caminho, porque o use state, ele se perde cada vez que a gente faz um F5 na nossa aplicação. Então... e também quando a gente copia o link. Então, para a grande maioria das coisas, na nossa aplicação, a gente consegue salvar o estado na URL, utilizando os famosos search parameters, né? Isso vale para muita coisa. Um modal, por exemplo, aqui tem um caso onde que eu não fiz que eu poderia ter feito. Imagina que aqui no dashboard da aplicação, ao invés de, aqui quando eu abro o modal, eu simplesmente controlar se esse modal está aberto ou fechado por uma variável no código, por que eu não coloco aqui em cima na URL um estado, né, um search parameter escrito, por exemplo, modal igual open, né, alguma coisa assim, por exemplo, open igual true, alguma coisa assim no... Porque se eu mando agora daí esse link de atualização do perfil para outra pessoa, ou dou um F5, o modal continuaria aberto, só que assim eu perco, né, então assim... a gente consegue trabalhar bastante com esses dois conceitos, HTTP State e URL State, que foi algo que a gente focou bastante nessa aplicação. Até posso mostrar um pouco do código dela, né? Então, quando eu falo de HTTP State, ou melhor, de URL State primeiramente, a gente pode abrir aqui o componente de filtros e eu vou ver que ele é basicamente um form, que quando eu faço o submit desse form, eu não tenho nenhum estado aqui em cima. Eu só atualizo a minha URL com meus search parameters da URL com os filtros que eu estou colocando. E depois eu uso dessas informações lá dentro da minha requisição. Ah, isso é outra coisa muito importante, porque quando a gente trabalha com estados no React, a gente sempre tem o problema que o estado ele só é acessível pelo componente ao qual eu declarei aquele estado, correto? E aí o que acontece? Se eu quero acessar, por exemplo, os dados dos filtros da minha tabela de pedidos, e isso aqui fosse tudo use state, eu teria que ou utilizar uma Context API, ou utilizar as props para enviar os dados dos meus filtros lá para cima, né, para o componente que está por volta, que é esse orders aqui, que é onde eu tenho a minha tabela em si, né? Só que quando eu utilizo o URL state, ou seja, os filtros da minha aplicação, eles ficam no endereço,
A minha URL, ela é acessível por todos os componentes da minha aplicação. Então, é como se fosse já um estado global. Veja que aqui nos filtros da minha aplicação, eu altero a minha URL, colocando aqui o filtro de ID do pedido, nome do cliente, status, paginação. E lá na minha tabela de pedidos, eu acesso essas informações como se os componentes compartilhassem o mesmo estado, porque os search parameters, né, da URL, eles são compartilhados entre todo componente da aplicação. E aí eu vou lá e uso essas informações para fazer a minha busca aqui de pedidos, o meu get orders, né, que é a chamada para API aqui, ó, que traz os dados dos pedidos, né? Basicamente faz a requisição fetch aqui para a minha API, né? Então isso aqui é basicamente como é que funciona o URL state e dá para usar para muita coisa. E tem, claro, o HTTP state, que é a questão de usar o React Query, né? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, se eu abrir... Deixa eu pegar um exemplo aqui que é mais simples, né? Se eu abrir lá no meu cabeçalho, onde eu tenho o meu account menu, vocês vão ver que quando eu carrego o nome do restaurante, que é exibido aqui em cima, ó, Pizza Shop, eu venho, carrego essa informação, faço uma chamada para API aqui. Só que aqui, ó, eu uso esse use query, que é um hook que vem daquele React Query que eu falei, e eu dou um nome para essa query. É como se fosse de qual forma eu vou salvar isso aqui no cache, dentro do meu HTTP state. Então eu salvo como Managed Restaurant, beleza? E aí eu faço a chamada para API, tá aqui, busco os dados, né? Busco o nome do restaurante. E aí depois, lá na hora que eu atualizo essa informação, então aqui, ó, quando eu atualizo o perfil, eu vou lá e faço o seguinte. Eu chamo essa função aqui, ó, Update Managed Restaurant Cache. Eu vou lá, busco no cache HTTP as informações do restaurante, vou lá e atualizo o nome e a descrição dele usando esse setQueryData, que eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouco, sem ser tão rápido assim. Mas basicamente, ele vai atualizar uma informação que já veio de uma requisição HTTP anterior, a partir de uma ação do usuário que foi, por exemplo, aqui, atualizar os dados do restaurante, né? Então, eu consigo atualizar essa informação em vários lugares da tela, sem ter que criar um Redux, um Zustand, um Jotai ou qualquer coisa parecida, né? Então, URL state e HTTP state é o foco da nossa live hoje, falar bastante sobre isso, mas antes eu queria mostrar como ficou esse appzinho que eu terminei de gravar hoje e até semana que vem vai estar totalmente disponibilizado lá dentro da plataforma da Rocket. Inclusive, hoje já deve estar indo mais uma grande parte desse app lá pra dentro e logo também já vai começar a ir a parte de API desse app aqui que foi feito com Bun, aqui com Drizzle, como eu falei, também lá pra dentro da plataforma da Rocket. Quem é aluno já pode começar a assistir.